dia, boa tarde, né? A gente está mais ou menos aí no meio do dia e é com grande prazer que eu venho aqui falar com vocês e contar um pouquinho da nossa história. A gente está aqui falando nesse painel de empreendedorismo, né? De inovação. E eu acho que é sempre bom exemplos que ilustrem pessoas que já passaram por alguma experiência de empreendedorismo e que possa servir para a reflexão de quem está aqui participando do evento. Esse tema foi me passado pela organização do evento, né? E aí foi muito interessante porque foi um momento de reflexão, né? Ao longo de vários anos aí que eu venho trabalhando, fazendo algumas experiências como empreendedor. E no fundo eu encontrei várias histórias, desde o primeiro dia até hoje, pequenas histórias que eu vivenciei e que têm alguns pontos incomuns, né? Aquele ponto sempre do desafio, da ousadia, da necessidade de você se provar, da superação, né? Da confiança, que ilustra um pouco o que é ser empreendedor, né? Então eu vou contar um pouquinho para vocês algumas histórias desde a época que eu fiz minha primeira experiência como empreendedor até hoje, e no final falo rapidamente sobre a empresa, o que é hoje, que ela na verdade vocês vão ver que ela é um somatório de todas as experiências que eu tive ao longo do tempo. Primeira história é lá atrás, quando eu tinha 19 anos, morava no interior do Rio Grande do Sul e tinha uma inquietude, uma vontade de empreender absurda, né? Fazia faculdade de engenharia e ficava procurando alguma oportunidade para ter meu próprio negócio. E encontrei uma pessoa um dia em Porto Alegre, que já é um pouco mais próxima do mar, né? Que tinha uma empresa, uma marca de roupa de surf. E aquilo ali me entusiasmou. Eu falei, pô, você não tem representante no interior do estado? Ele falou, não tenho. Lógico, né? Não tinha mar, né? Não tinha surfista no interior do estado. Então, não tinha ninguém que vendia esses produtos, né? E ali foi, acho que, a primeira ousadia na minha vida como empreendedor. Eu falei, eu quero ser seu representante no interior do estado. E passei a viajar pelo interior com 19 anos de idade. Cheguei a ter 25 cidades, aqueles grandes magazines, isso era na década de 80, aqueles grandes magazines tradicionais das pequenas cidades do interior do Rio Grande do Sul. A gente ia lá e convencia a criar um cantinho do surf lá. Nada mais era do que roupa de surf, né? Não era o esporte surf, mas bermuda, camiseta, bermudas coloridas. Isso foi uma grande experiência para mim. Eu fiquei 3 anos em paralelo com a faculdade de engenharia, trabalhando como vendedor, e aí eu aprendi como vencer um obstáculo, como você explicar o seu produto, como você trazer alguma coisa diferente e vencer, né, uma barreira àquele produto. Então foi uma experiência muito rica para mim. No meio do caminho também resolvi montar uma loja de roupa de surf, uma surf shop em São Borja, a cidade que eu nasci, que era a fronteira com a Argentina, que era 600 quilômetros do mar. Mas então foi uma experiência muito interessante, que durou mais ou menos 4, 5 anos. Aí chegou uma época que eu me aproximei do término da faculdade e aí eu achei que estava na hora de me dedicar um pouco mais ao meu curso. Parei com essa experiência, fechei a loja, fechei a representação, fiz uma reflexão também, né? Como empreendedor eu preciso passar por algumas etapas, me faltava conhecimento de gestão, conhecimento financeiro, né? De planejamento estratégico, e naquele momento fiz um planejamento estratégico sem ser uma coisa formal, mas pensei comigo, vou terminar minha faculdade, quero ir para um centro maior, ter uma experiência numa grande empresa e aí sim montar meu próprio negócio. Eu simplesmente adiei um pouco o meu sonho de me tornar empreendedor. Quando eu voltei para a faculdade, faculdade de engenharia é uma coisa meio que lógica, né? Você tem ali uma sequência normal. Eu estudava em Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e não tinha grandes empresas na cidade para fazer estágio. O que eu encontrei como ponte para esse plano que eu tinha de futuro foi trabalhar com pesquisa, né? Eu fui para dentro do laboratório, eu literalmente, praticamente morei dentro do laboratório. Todos os meus intervalos de aula eu ia para o laboratório fazer pesquisa. Durante 2 anos eu participei de 8 projetos de pesquisa
e com isso me qualifiquei para dar um passo mais adiante, que seria ir para uma universidade de pesquisa, para me tornar um pesquisador, um estudante de pós-graduação. Naquela época foi o que eu imaginei como uma ponte para o meu plano de empreendedor. Isso não é lógico, isso não é tradicional, né? Normalmente quem vai fazer um mestrado procura uma carreira acadêmica, e na minha lógica era uma forma de adquirir um conhecimento específico, de ter uma especialidade maior para poder montar meu negócio lá na frente. E aí eu montei esse slide aqui que é uma brincadeira, que é o seguinte aqui. Então eu terminei minha faculdade de engenharia e vim para São Paulo, né? E o que eu trouxe? Eu trouxe uma bike, uma TV e um sonho. Não conhecia ninguém na cidade, apenas o pessoal da universidade. Passei na prova de mestrado na USP, fui morar na USP, né, na casa do estudante, e o que é engraçado é que a TV queimou no primeiro mês, a bike me roubaram e ficou o sonho, né? Então esse é um início muito engraçado na minha vida, mas ali foi mais um passo que eu dei, né? Eu fiz mestrado na USP, eu participei de pesquisas incríveis na época, em convênios de universidade com empresa, e me qualifiquei para no futuro me candidatar, né, com esse conhecimento, a abrir o meu próprio negócio, já agora num centro maior, numa cidade como São Paulo, né, que é uma selva de pedra, mas esse conhecimento era muito importante. O próximo passo, né, logo que eu me tornei esse pesquisador e adquiri esse conhecimento, eu fui para uma empresa, uma construtora aqui de São Paulo, chama Tecnisa, e fui ser, na época, um cargo que não existia em nenhuma empresa, que era gerente de desenvolvimento tecnológico. Então, de novo, mexendo com fazer coisas diferentes, com inovação, com pesquisa, E o engraçado, né? Eu lembro no primeiro dia que eu comecei nessa empresa, o diretor, muito amigo meu, me apresentou na época como, o Valério está aqui para estudar. Vocês imaginam numa empresa tradicional, um monte de mestre de obra e de engenheiros olhando para mim, falou, esse cara aqui está vindo do mestrado e vem aqui para estudar. Eu já fui olhado com aquele descrédito, né? Pô, enquanto a gente trabalha, esse moleque aí vai ficar brincando aqui, vai ficar pesquisando. Então foi muito difícil essa transição de pesquisador para executivo, né? Alguém que vem com aquele preconceito de alguém do acadêmico, de universidade, mas foi uma experiência rica. Fiquei 4 anos na empresa, nós criamos um programa de racionalização, ganhamos o prêmio Inovações Tecnológicas do Brasil em 1996, com isso, toda aquela história que eu vinha construindo ali de pesquisador, de especialista na área de desenvolvimento de tecnologias de construção, passou a ter um selo, né? Passou a ter uma credibilidade maior. E eu comecei a pensar, chegou o momento de eu criar minha própria empresa, né? Tive lá minha primeira experiência como empreendedor na loja de roupa de surf, passei por laboratório, por pesquisa, trabalhei como executivo, aprendi a trabalhar com custos, controles, né? Com toda aquela rigidez que uma grande empresa tem, e cheguei ao momento de, é a hora de eu criar minha empresa. Dentro da construtora, a gente já estava lá com essa experiência de transformar obras em laboratórios. Nós tínhamos laboratórios de testes dentro do canteiro de obra. E aquilo ali que me deu o estalo, falar, poxa, é por aqui o meu caminho, né? Meu caminho não é criar uma empresa convencional, não é criar uma construtora dentro do modelo normal de uma construtora. E eu criei uma empresa que a ideia era desenvolver soluções inovadoras para a construção civil. Nós não tínhamos nenhum produto, né? Foi uma ousadia mesmo. Eu tinha toda uma carreira dentro dessa construtora para virar diretor, para continuar, e eu falei, não, acho que chegou aquele momento que eu adiei lá atrás de criar minha própria empresa. Aí nós criamos a Tecnologies, uma empresa voltada para o segmento imobiliário, para o desenvolvimento de soluções, para racionalizar, para reduzir desperdício, para aumentar a velocidade. E aí a gente começou a buscar o que fazer, né? Qual seria a solução, qual seria o pulo do gato, qual seria a inovação que nós iríamos propor para o mercado.
Nos primeiros 2 anos eu ainda trabalhei como consultor de empresas, ajudando as construtoras a implementar novas tecnologias, porque não tinham produto, até que a gente identificou na construção de paredes uma grande oportunidade, né? Até então as paredes eram feitas com improviso, você dava o tijolo e a argamassa para o pedreiro e ele construía do jeito dele, fazia o quebra-cabeça dele, desenvolvia, né? E a gente passou a pensar num método planejado, né? Então a gente se inspirou, aqui vem uma história interessante, a gente se inspirou no Lego, né? Na ideia de peças que se encaixam, de peças modulares de diversos tamanhos, que permite que você faça qualquer configuração. Então nós criamos um método construtivo, que a ideia era que esse método pudesse ser utilizado em qualquer obra, fizesse qualquer configuração de parede, que fosse adaptável, que fosse flexível. Nos inspiramos no conceito do Lego, criamos uma família de blocos que inspirou todo o mercado da construção. Hoje o mercado do Brasil todo trabalha com alguma coisa parecida com isso, isso virou um padrão de mercado. Criamos essa família de blocos, depois criamos equipamentos, uma metodologia de projeto, porque aí tinha um quebra-cabeça, né? Peças de tamanho diferente, então não era mais para o pedreiro tomar a decisão. Passamos a vender a solução completa. Então aqui teve uma inovação de produto, né? Que é o desenho do bloco, que é a família, e uma inovação de modelo de negócio. Passamos a vender o metro quadrado pronto, de parede para grandes obras, esses prédios residenciais, esses grandes empreendimentos imobiliários que vocês conhecem. Uma outra experiência legal, que eu acho que guarda também todo esse aspecto de ousadia, de desafio, de fazer diferente, de chegar com alguma coisa que muda, né, o que está se fazendo, foi o que a gente chama de TAG dentro da empresa, transporte de argamassa por gravidade. Então um dia eu estava visitando uma obra e essa obra estava fazendo todas as fachadas do prédio. E estava um caos, porque o volume de argamassa que é utilizado nesse momento é muito grande, né? Você tem ali 15, 20 homens, durante um período ali das 7 da manhã ao meio-dia, é produção de argamassa e aplicação daquela argamassa. Aí no período da tarde, dá acabamento, espera secar. E aí eu vi o caos que aquele prédio estava naquele momento, né? Alguns encanadores com tubo esperando para subir, não podia subir porque o elevador estava sendo utilizado para levar argamassa para o revestimento da fachada. Subi a obra com o mestre, chegamos na cobertura, olhamos a cobertura limpinha, não tinha nada, vazia. Olhamos lá para baixo do prédio, aquela correria de carrinho, de betoneira. Aí eu falei, pô mestre, gravidade, pô, vamos colocar nossa central de produção de argamassa aqui em cima, a gente põe uns tubos aqui e transporta por gravidade na hora que a gente quer. Então a ideia era concentrar o transporte do material uma vez no dia, levar lá para a cobertura. O mestre deu risada na época, né? Essa solução não existia. Eu não me dei por vencido, comprei um monte de PVC, comecei a fazer teste, jogar aquela argamassa lá dentro do tubo e chegava com uma velocidade absurda lá embaixo, né? Aí o mestre falou, viu, ó, falei que não dava certo. Não me dei por vencido, fui na Florêncio de Abreu na época, procurei loja por loja, algum tubo, alguma coisa que reduzisse a velocidade, né? Que reduzisse essa força. E encontrei lá uma mangueira de vácuo ar utilizada em indústria, que era corrugada, e resolvi testar. Levei para a obra, testamos, deu certo, virou um produto, virou um equipamento, a gente fornece hoje para o Brasil inteiro. E aí tem um amigo meu, que ele é dono de uma empresa que produz misturadores de argamassa, e que ele brinca comigo, ele falou, pô, você é o único cara que eu conheço que conseguiu patentear a gravidade. A gente realmente tem patente desse produto, é considerado um modelo de invenção, e a gente tem patente até 2019, e a gente distribui esse equipamento, que é muito simples, né? Que é uma ideia simples de um momento eureka, né? Que de vez em quando acontece na nossa vida, mas claro, com toda uma bagagem de técnico, de especialista do mercado que já tinha, né, sabia do problema, né? Então, muitas vezes a gente olha o problema e não enxerga a oportunidade, né? E na verdade, todo problema tem uma oportunidade esperando para a gente resolver aquele problema. Então, o bom é não ter medo de problema, né?
Bom, são pequenas histórias, né, que eu contei para vocês aqui, desde a história lá de vender roupa de surf no interior do estado, vim para São Paulo para fazer mestrado pensando em ser empreendedor, montar um departamento de pesquisa dentro de uma construtora. Essas duas experiências aqui que eu contei para vocês aqui, de se inspirar no Lego, patentear a gravidade aqui entre aspas, né? Isso aí, na verdade, toda essa experiência resultou no que é Tecnologies. Eu, na verdade, fui aproveitando toda essa bagagem de pesquisador, de executivo, para montar a Tecnologies, que é uma empresa que tem como slogan produzir inovações que simplificam a construção. E um pouquinho aí dos nossos números aí, a gente ajudou a construir mais de 400 edifícios no Brasil, mais de 25 mil apartamentos. A gente já ajudou a economizar mais de 50 mil toneladas de materiais através dessa nossa proposta de uma técnica que não tem perda, não tem desperdício. A gente tem alguns reconhecimentos do mercado, né? Somos empreendedores Endeavor, tem aqui um colega também empreendedor Endeavor aqui na plateia, da ClearSale. Fomos a primeira empresa de construção a ser selecionada pela Endeavor no mundo. Para quem não conhece, a Endeavor, uma organização que apoia empreendedores de alto impacto, que tem ritmo de crescimento elevado e que são inovadores. A nossa solução, ela está na pesquisa da Monitor Group, que é uma consultoria americana que fez uma seleção das 101 inovações brasileiras. O nosso método construtivo, que é super simples, né? Que continua sendo empilhar tijolo como era há mais de 1000 anos atrás, só que trouxe toda uma lógica e uma simplicidade na execução. E outra coisa importante que está acontecendo também, que eu acho que ilustra um pouco a nossa experiência, a nossa trajetória. Hoje nós estamos fornecendo a nossa tecnologia para a maior obra que tem no país hoje, que é a construção da Vila Olímpica, um empreendimento de alto padrão na Barra da Tijuca. Então, assim, é legal contar essa história, né, que vocês vão vendo desde os primeiros passos até o que hoje a gente conseguiu conquistar. Bom, em resumo, o que eu queria dizer para vocês é que empreender é isso, né? É você ousar, é fazer diferente, aceitar desafios, né? Não desistir, superar cada um desses momentos, e é possível, né? A minha ideia aqui não é contar a nossa experiência como a experiência, mas assim como a gente vem realizando os nossos sonhos, porque aquilo que a gente queria fazer, a gente está conseguindo fazer. Eu encontrei outro dia na internet aí um texto do Augusto Cury, e eu gostei muito dessas frases aqui, é uma parte do texto, né? Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos, né? Então também é assumir riscos. É enfrentar os problemas mesmo não tendo forças, né? Muitas vezes a gente olha e fala, será que eu vou conseguir? Né? O mundo está indo contra e você acredita ainda, né? É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. Né? Então algumas experiências aqui que eu contei para vocês, assim, é a gente aceitar, né? Trilhar esse caminho desconhecido. É tomar atitudes que ninguém tomou. Então, ao invés de seguir, né, a manada, seguir o que tá aí na mídia, é a gente dar um passo e ter uma visão diferente, né? É não esperar uma herança, mas construir uma história. Agradeço a oportunidade, a ideia era ilustrar a nossa trajetória para ver se a gente inspira outras pessoas a empreender. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns.